Então, a nossa avaliação, ela é no dia 10, tá? É depois do feriado, porque semana que vem nós não temos aula. Consequentemente, a única aula que nós vamos ter e o único conteúdo é o de hoje, né? O pessoal da farmácia e da enfermagem, por favor, passem para o meu e-mail, tá? Aqui, ó, patricia.alcantara@ics.edu.br. Passa para o meu e-mail, o e-mail da turma de vocês, tá? Vocês já devem ter criado um, tá bom? Se não criou, criem, né? Para que eu possa passar esse conteúdo para vocês, tá? A nossa prova é somente água, sais minerais e vitaminas, certo? Se a gente tivesse tido... Oi? A prova? As provas, elas são marcadas no calendário acadêmico, tá bom? Elas já são marcadas, não é a gente que marca não, tá? Então, as provas de vocês, depois do carnaval, depois dessa semana, vocês vão ter uma prova na quinta-feira, da disciplina que vocês fazem quinta, e a prova da sexta-feira, da disciplina de sexta-feira, tá? Aí, na outra semana, se eu não me engano, é a disciplina de quarta-feira, tá bom? Ou seja, no calendário acadêmico já está delimitado todos os dias das provas de vocês, tá certo? Essa primeira avaliação, ela é uma avaliação curta, mesmo porque a gente tem pouquinho tempo de aula, né? Então, ela é curta mesmo. Se a gente tivesse tido a aula passada, seriam 2 conteúdos. A gente ia dar introdução à célula também, tá? Mas como a gente não teve, vai ficar só água, sais minerais e vitaminas. Que é um conteúdo bem simples, gente, porque a gente já tem um bom contato, na verdade, da mídia, né? Do nosso dia a dia, daquele negócio de bem-estar, né? Que você vê lá aquelas coisas todas, da alimentação que você tem que ter, Então, não é um conteúdo assim muito, né, complicado. Mas ele exige uma atenção, porque de uma certa forma tem um decorebazinho, né, chato assim, né? O flúor faz isso, o cálcio faz aquilo, né? Mas não é uma coisa extremamente complicada na vida da gente não, tá bom? Então, essa avaliação, ela vale só 15 pontinhos. 15. Tá? Vale 15 pontos e ela será no dia 10 de março, tá? Depois a gente tem a AV2, certo? Que vale 25 pontos. E a AV3, que vale 35 pontos, tá? Tá certo, né? 3, 4, 5, 6 e 75. Ficam faltando, tá? Depois eu dou a data dessas 2 provas para vocês, tá certo? Como eu já disse, está no calendário acadêmico, a gente não muda isso aí não. A gente tem as OATs, que valem 25 pontos. Ok? Tá? Essas OATs, elas podem ser, aí que varia, né? Cada professor pode fazer o que acha mais interessante para dar esses 25 pontos. Como é que a gente trabalha esses 25 pontos? Tá? A gente trabalha de 2 formas, ok? Uma forma é fazendo exercício em sala de aula, tá? Exercícios em sala, tá bom? E esses exercícios vão valer os 25 pontos. Ó, senhora, sacanagem, vai ter mais nada, a gente só vai fazer exercício em sala, coisa mais chata. Não, tá? Eu vou passar para vocês também um artigo, quer dizer, vocês vão escolher depois, cada um dentro da sua área, né? O pessoal de farmácia, a gente vai ver uma coisa bem bacana para vocês, o pessoal de enfermagem, uma coisa bem bacana para vocês, é direcionado para cada curso, tá? Vocês é que vão escolher e vão me mostrar depois. Mas lógico que tem que estar ligado com a disciplina, certo? Com a morfologia. E esse artigo, na verdade, que é um seminário, ai, que horror, seminário, vou vir aqui na frente, vou me matar. Não, é uma coisa rápida, tá? 10 minutinhos, só para você passar para o colega de vocês o que vocês pesquisaram, que é algo interessante, certo? Para conhecimento de todo mundo, né? Para que todos passem a conhecer coisas interessantes, tá? Então, esse seminário, ele vale 10 pontos. Isso aqui é uma pontuação extra, tá? Portanto, não é obrigatório. Se você quiser fazer, você faz. Se você quiser, né? Não fazer, você não faz. Mas eu aconselho que faça, tá? Por quê? Porque são 10 pontos, gente, tá bom? Isso aqui pode te salvar lá no final, né? Das contas, para você conseguir aqueles 60 pontos. Gente, pro pessoal da fisioterapia, não sei se o professor que vai ficar com vocês vai fazer isso aqui, tá bom? Isso é a minha pessoa, tá? Tá? Tem, é no final do semestre, tá? Lá perto da AV3. Eu vou escolher uma data quando eu terminar de fazer o cronograma direitinho, porque na verdade eu estava até esperando ver como é que ia decidir, né, esse mafuá todo, né, desse povo todo, quem ia ficar com quem, tá? Para eu poder decidir mais ou menos o que é que eu poderia fazer, tá certo? Então esse aqui é lá no final do semestre, tá? Um pouquinho antes da última prova, da AV3, a gente marca aí, normalmente um dia dá para fazer,
Uma aula só dá para todo mundo apresentar, porque como eu falei, são 10 minutinhos, né? Os grupos normalmente são grandes, são de 5 pessoas, tá? Então dá pra gente dividir direitinho em uma aula. Se não for possível uma aula, não tem problema, eu separo uma outra aula, uma outra metade de aula para que seja feito, tá? Mas é uma pontuaçãozinha extra aí, tá? Que vai ser interessante para vocês já começarem a pesquisar alguma coisa bacana na área de enfermagem, né? Ou na área aí de farmácia que envolva o conteúdo que a gente está estudando, tá bom? Mas a priori, ó, é esse aqui que nos interessa aqui para todo mundo, tá? Dia 10/3 está todo mundo aqui na sala, todos os cursos juntinhos, tá bom? Então vamos começar, tá? Oi? A conteúdo é só aula de hoje, amor. Passo, é só vocês me darem o e-mail de vocês, tá? Isso, vocês vão fazer essa prova junto com todo mundo, tá? Porque aí não atrapalha, né? Não tem problema de vocês entrarem com outro professor, outro conteúdo, né? Essas coisas todas, tá? Aí dali pra frente é que a gente, tá bom? Vê outra coisa, tá? Então, olha só. Componentes químicos da célula. Na verdade, olha, a gente estuda citologia, histologia e um piquitinho de embriologia, né? Tá? Mas lá no finalzinho a gente vê um pouquinho de embriologia, certo? Mas por que a gente começa com a célula? Tá? Porque tudo que é ser vivo, qualquer ser vivo, tá? Qualquer um que você imaginar, tem o quê? Célula. Nem que seja uma só, né? Seja um organismo que a gente diz que é unicelular, como uma bactéria, tá? Mas tem célula. Se não tem célula, não é considerado ser vivo. É por isso que o tal do vírus, né? Não é considerado um ser vivo. É um dos critérios para dizer que vírus não é ser vivo, é justamente por ele ser um organismo acelular, né? Ele não tem estrutura de célula, tá? O vírus, tá bom? O resto, tudo que você conhece, gente, é portador, né? Tem pelo menos uma célula, tá? E essa questão da célula, ela é fundamental, porque tudo que faz no seu organismo, que acontece no seu organismo, quem está fazendo é o raio da célula, tá? Então, você sente fome, né? Falei, é você que está sentindo fome? Não, é a sua célula. Ela que está com fome, ela que está pedindo para você comer, porque ela está precisando de alimento para produzir energia, tá? Então, eu estou com sono, estou cansado. Suas células estão cansadas, suas células estão com sono, né? Estou com vontade de beber hoje, que é véspera de carnaval. Beleza, sua célula também está lá, doidinha. Não, não está não, tá? Isso aí é você, né? No seu cérebro que está mandando uma mensagem para ela, tá bom? Mas, de qualquer forma, é ela quem vai organizar toda a sua fisiologia, todo o seu funcionamento. Então, quando você adoece, é porque alguma célula, né, ela está doente. E, na verdade, a célula é o componente mínimo de qualquer ser vivo. E a gente parte do princípio que a célula, ela é a coisa mais simples que chega ao organismo complexo. Então, nós, por exemplo, né, nós somos formados aí por células, tá? E a nossa célula é diferente da célula da bactéria, tá bom? Então, como assim, professora, ela é diferente, tá? Ela é diferente. A nossa célula é muito mais complexa. A gente vai falar um pouquinho disso depois, tá? Quando a gente entrar em célula mesmo, certo? Mas ela é bem mais complexa, ok? Só que ela trabalha pela gente, só que não sozinha. Normalmente a célula, ela está junto com outras células, formando o que a gente conhece como tecido, né? Então tudo lá começa com a célula, aí depois a gente tem a organização dos tecidos. Aí nós temos diferentes tipos de tecido, nervoso, muscular, epitelial, conjuntivo, né? O ósseo, por exemplo, que é um tipo de conjuntivo, não importa. Mas a gente tem vários tipos de tecidos, porque essas células, elas se agrupam, né, formando os tecidos. E os tecidos, o que acontece com os tecidos? Eles também se agrupam. Eles formam o que a gente conhece como órgãos, tá? Então você forma lá, né, órgãos. Então você tem, por exemplo, a parte do pulmão, né? Você vai ter um estômago na sua vida, tá? Um intestino. Só que você tem órgãos, por exemplo, que o conjunto deles, né, desses órgãos, eles, vamos dizer, eles têm o mesmo objetivo, tá? No seu organismo como um todo. Então, na verdade, os órgãos, eles se organizam formando os chamados sistemas, né? E aí vários sistemas, tá, compõem um organismo. Então, assim, o que é que nós somos, né? Um conjunto de sistemas que são um conjunto de órgãos, que é um conjunto de tecidos, que é um conjunto de células. Então a gente para aqui, né? Tudo nosso começou na célula. Então, para a gente entender o funcionamento da célula, na verdade é necessário a gente conhecer um pouquinho os componentes dela, tá? Então, o que compõe uma célula? A célula, gente, ela é basicamente composta
por substâncias químicas. Tá? Essa substância química ela pode ser de dois tipos, ok? A substância química ela pode ser do tipo inorgânica ou ela pode ser do tipo, exatamente, orgânica. Tá? Então eu tenho substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Substâncias inorgânicas, tá, são aquelas que normalmente não são compostas por carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, tá certo? Que são matérias-primas das substâncias orgânicas. Quem são as substâncias inorgânicas? A mais conhecida é a água. Tá? A mais conhecida é a água e, diga-se de passagem, fundamental para a vida de qualquer ser vivo, gente. Qualquer ser vivo necessita diretamente ou indiretamente de quem? De água. Até falo, a gente pode ficar sem luz, né? Pode ficar sem alimento sólido, mas a gente não pode ficar sem água, tá? Nosso organismo não sobrevive muito tempo sem água, tá bom? E a outra substância inorgânica são os chamados sais minerais, ok? Sais minerais. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho da água, vai falar um pouquinho dos sais minerais. Bom, as outras substâncias são chamadas orgânicas. Tá? E por que elas são chamadas orgânicas? Porque elas são formadas por substâncias, né, que são principais, que a gente chama de chompes. Não é chopes, tá, gente? É chompes. Tá certo? Chompes, que é isso aqui, ó. CHONPS. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Enxofre. Esse aqui não é potássio, tá bom? Tá? Esse daqui é o fósforo, tá? Então, os chompes. Substâncias orgânicas têm chompes, tá? E principalmente esses três aqui, ó. Esses três primeiros aqui, ok? Algumas vão ter nitrogênio, outras, tá? Mas carbono, hidrogênio e oxigênio, todas elas aí vão ter, certinho? Que substâncias são essas orgânicas, tá? São os chamados carboidratos, que todo mundo conhece como açúcar, né? Os chamados açúcares, a glicose, né? A sacarose, a frutose, essas oses da vida, tá? Além dos carboidratos, até as famosas gorduras, que nós chamamos de lipídios, tá? Vulgarmente conhecido como gorduras. Só que, na verdade, gordura é apenas um tipo de lipídio, tá bom? Mas a gente, quando fala em gordura, né, a gente está falando aí de lipídio. Além dos lipídios, nós temos também as proteínas, tá? Proteína, gente, depois da água, que é a substância mais abundante, tá, que nós temos no nosso organismo. Depois da água, a substância mais abundante, quem é? Proteína, tá? A substância que mais tem funções no nosso organismo, proteínas, tá certo? Elas são extremamente importantes no funcionamento de um organismo, né? E aí, dentro desses lipídios aqui, dessas proteínas, tá? Nós temos uma substância importante, que ela tanto pode ter caráter de lipídio, como pode ter caráter proteico, certo? Essas substâncias são as vitaminas, tá? E a gente vai falar delas também hoje. Além disso, existe uma outra substância importante, orgânica, que sem ela, nenhum indivíduo existe. Nem o tal do vírus, né? Que não é célula, tá? Todo organismo, seja vivo ou não vivo, tem que possuir essa molécula, tá? Alguém sabe qual é? Hã? Não é a proteína, dessa vez não é, tá? É o DNA, são os ácidos nucleicos. É onde está guardada a nossa informação genética, certo? Então, qualquer organismo, seja o vírus que é não vivo, ou qualquer outra célula, tem que ter o quê? Ácido nucleico, DNA, tá? Então, também são substâncias orgânicas, os ácidos nucleicos. É o chamado famoso DNA e o seu parceiro RNA, tá bom? Então, nós vamos começar falando, tá? Passou? Não passou, que bom. Gosto assim quando não passa. Tá? Nós vamos começar falando da água, tá? Então, olha só, a água, né?
cerca de 75 a 85%. Gente, é muita coisa, né? 75 a 85% é muita coisa em um determinado organismo, tá? Tá? Do peso de qualquer ser vivo, o resto é proteína, lipídio, glicídio, ácido nucleico, tá? Ó, os glicídios, cadê glicídios? Glicídios são os carboidratos, tá? É outro nome para carboidrato. Aqui também é chamado de glicídio. Tá bom? São os glicídios. Então, ó, lipídios, glicídios, ácidos nucleicos, além dos sais minerais. Nos animais, normalmente 60% é de água. Nos vegetais, 75%. Mas você pode perceber que tanto para vegetal como para animal, depois vem quem? As proteínas, né? Então, água, depois proteínas em maior quantidade num ser vivo. Tá bom? Vamos falar um pouquinho mais aí da substância. Passa, criatura. Que bom, né? É bom quando os negócios obedecem o que a gente quer, tá? Então, vamos começar com a água. Eu falo assim, por que a água? Né? Porque logo a água é a principal substância de todos os seres vivos. Por que não, né, outra substância? Oi? Voltar? Eu vou mandar isso por e-mail para vocês. Gente, são 60 slides. Você não vai tirar 60 fotos, né? Eu acho melhor, se vocês me mandarem um e-mail hoje mesmo eu mando para vocês. Tá bom? Tá? Tá tudo prontinho aqui, tá bom? Tudo certinho. Se você mandar um e-mail, eu mando aí, todo mundo tem acesso. Mas se quiser tirar foto, também não tem problema, tá? Ó, então vamos voltar ao ponto em questão. Por que água? Né? Por que não outra substância? Por que não, por exemplo, um álcool? Né? Por que não um tipo álcool, alguma outra substância? Ou mesmo gordura, né? Um óleo, né? Alguma coisa assim. Por que logo a água? Tá? A água, gente, além de ser uma substância bem abundante, né? Na verdade, o nosso planeta chama Terra, não sei porquê, tá? Porque a gente tem mais água do que terra, certo? Devia ser chamado planeta Água, tá? Embora a gente está acabando com ela aí, né? Mas mesmo assim ainda tem bastante por aí, tá? O que acontece? A água, ela é uma substância capaz, né? Capaz de dissolver, tá? De fazer amizade, né? De estar intimamente relacionada com a maioria das substâncias, tá? Ela tem uma estrutura molecular muito fácil, né? De se envolver com outras moléculas. Ela tem uma capacidade química que a gente chama de ser polar, tá? Uma molécula polar é uma molécula que tem polos, ou seja, ela tem uma parte negativa e uma parte positiva. Tá? Que nem uma pilha, tem uma parte positiva e negativa? Então, a água também tem uma parte positiva e uma parte negativa. Ou seja, isso permite com que a água, ela consiga fazer, ó, aqui está a parte positiva, aqui está a parte negativa. Né? A água é uma molécula formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, ela consegue fazer uma interação muito facilmente com as outras moléculas dela. Tá? Isso também consegue ser feito com outras moléculas. Que inclusive tem essas capacidades aqui, também são do tipo quê? Polares. A água só não gosta, na verdade, de substâncias que não são polares. Substâncias chamadas apolares, ou seja, sem polo. Não tem positivo, não tem negativo. Tá? É igual o óleo. Quando você pega óleo e joga na água, o que acontece, gente? Você pode mexer, que o quê? Fica aquele monte de bolinha, né? A água até tenta, sabe? A água envolve lá o óleo, né? O óleo fica naquela forma de bolinha, legal, tá? Mas aí o óleo, quando encontra outra bolinha, se junta e outra, porque tem afinidade, né? A água não tem afinidade com o óleo. O óleo é uma substância apolar, tá? O óleo, gente, são os lipídios, ó, esses aqui. Eles têm pouquíssima interatividade com a água. Mas todas as demais substâncias gostam da água, certo? A água gosta delas. Então, a água é uma substância muito amiga, né? Ela é hidrofílica. Ela tem afinidade com outras substâncias. Então, como tudo no nosso organismo, para entrar na célula, normalmente tem que estar dissolvido, tá? Não pode ser molécula grande, tá bom? Ela tem que estar dissolvida. A água ajuda nesse processo. Acaba dissolvendo, esse é um sal mineral, né? Por exemplo, dissolve lá aquele sal branquinho que a gente tem, NaCl, tá? Quando você pega, aquele dissolve facilmente em água, não sobe? Você joga lá na água, pode dissolver, pronto. Aquilo ali facilmente se transformou em íons, tá? Em parte positiva e parte negativa. Pronto. Oi.
O óleo é hidrofóbico. O óleo não gosta da água, tá? Quem gosta da água é coisas hidrofílicas. Tudo que é hidrofílico, né, é que gosta da água. Na verdade, a gente diz, né, que gosta da água, a água que tem que gostar deles, né? A água que está em grande quantidade, tá? Então, a água que é hidrofílica, ela tem afinidade com diversos tipos de substâncias. Então, proteína tem afinidade com água, tá bom? Algumas vitaminas, a maioria delas tem afinidade com a água, tá? Carboidrato tem afinidade com a água, ácido nucleico tem afinidade com a água, tá legal? Só quem não gosta muito são os lipídios, tá certo? Então, substância bem abundante, com uma capacidade polar, boas ligações, né? Que permitem dissolver aí a grande parte das substâncias, tá? Então, tá aqui. É isso que a gente estava falando aqui, ó. Ela é considerada um solvente universal. Dissolve basicamente a maioria das substâncias. Outra característica interessante da água é que ela serve como moderador de temperatura. A água, gente, as ligações da água contém energia, né? Então, por exemplo, o nosso organismo, quando se esquenta, por exemplo, o calor do diabo que está hoje, né? Aí o que acontece com você? Transpira, você sua. Quando você sua, você libera o quê? Água, com uma porrada de coisa dissolvida, tá? Mas basicamente, água. E por que seu organismo libera água? Porque na água, né, tem energia, certo? Então é uma forma do seu organismo liberar calor. Então daí a nossa água também ser um moderador de temperatura. Veículo das substâncias que passam através da membrana, foi aquilo que eu falei. Para a substância poder entrar na célula, né, passar aqui, ó, para ela entrar aqui, para a substância entrar na célula, ela tem que passar por essa barreira que chama-se membrana plasmática. Então ela precisa estar dissolvida, tá? Ela tem que ter um veículo, uma ajuda para entrar. Então normalmente esse veículo quem é? A água. Então ele é um veículo de substâncias que passam através da membrana. Indispensável ao metabolismo celular. Sim, para a célula poder ter o seu funcionamento, produzir energia, por exemplo, precisa de quem? Da água. A água é uma substância que ajuda a quebrar outras substâncias, né? Então ela é importante no metabolismo interno da célula. Então dentro e fora da célula a gente pode ter certeza. O que mais tem é o quê? Água, tá? Outra coisa importante, ela ajuda na coesão, ou seja, manter tudo juntinho, né? Adesão, tá? Prender, tá? Tem a chamada tensão superficial, certo? Vocês já viram assim, quando tá uma água parada, um lago, né? Uma lagoazinha, uma pocinha pode ser, né? Tá aquela água parada assim, aí de repente vem aquele mosquito, né? Pode ser o da dengue mesmo, não tem problema não, tá? Ele vai chegar lá para colocar os ovos dele, ele pousa em cima da água assim, já viram isso? Que legal? Ele fica paradinho em cima da água assim, ele não afunda, né? Grilo também faz isso, tá? Mariposa, tá? Consegue fazer isso quando a água ela tá paradinha. Por que ele consegue pousar sobre a água, andar sobre as águas, né? Como é que ele consegue fazer isso sem afundar? É porque a água, ela tem uma certa tensão e coesão de acordo com o quê? Com a junção das suas moléculas, tá? As ligações químicas que ela faz. Então ela forma uma espécie de uma película, né? Essa película a gente chama de tensão superficial. Aí tu só de sacanagem vai lá e dá uma porrada assim na água, né? O bichinho, pluf, cai dentro d'água. Vocês nunca fizeram isso? É divertido, tá? É super divertido. A criança adora fazer isso, gente. Você tá lá, você tá aquele laguinho, né? Você vê aquele monte de bichinho em cima, aí você vai lá só de sacanagem, dá uma porrada na água assim, a água se move, os bichinhos, pluf, cai tudo dentro d'água, tá? Por quê? Porque você quebrou a tensão superficial. O bichinho afundou, porque quando você, né, deu a pancada na água, você movimentou as moléculas, certo? Aí você tirou um pouco essa coesão e essa adesão. Aí elas têm que se arrumar tudo de novo, né? Tá? Mas enquanto ela não faz isso, o bichinho afunda, tá bom? Então, essa é a questão da tensão superficial. E outra coisa, a água também serve como lubrificante, né? A água hidrata, não? Então, ela serve como lubrificante. Então, são algumas das propriedades da importância da água para os seres vivos, tá? Bom, e aí essas propriedades, como a gente falou, a primeira, coesão e adesão, né? A coesão, ó, coesão. O que é uma coisa coesa? Ah? Aqui, por exemplo, eu poderia dizer que vocês estão entrando numa certa coesão aqui, né? Tá todo mundo organizado, tá? Juntinho, né? Então a gente tem uma certa coesão. Vocês têm uma atração, né, entre as moléculas, tá? Já tem, inclusive, pessoas também atraídas, né? Já estão sentando mais juntinhas umas das outras, né? Tá gerando uma certa coesão bacana aí, tá? A adesão é a atração entre as moléculas de água com outras substâncias. Então, além da água conseguir ter a capacidade de ficar com ela mesma, né? Ela tem a capacidade de ficar com o quê? Com outras moléculas. Tá? Então, essa é uma propriedade importante dela. A gente chama de coesão e adesão. Tá? Bom, para dissolver
Gente, para dissolver, ela só dissolve semelhante, né? Então, aquilo que é hidrofílico, certo? Se dissolve. O que é hidrofóbico, não se dissolve, tá? Diga-se de passagem, a palavra phobos significa medo, tá? Tudo que é palavra da língua portuguesa que terminar com phobos é porque é medo de alguma coisa, tá bom? Isso, fobia. Fobia não é medo? Né? Fobia são os medos. Então, hidrofóbica, medo da água, né? Aterrorizante a água, né? Duas moléculas de hidrogênio e um oxigênio assim se aproximando, o pessoal tem medo dela, tá? Capilaridade, certo? Capilaridade é interessante também, é uma propriedade, né? Que ela sobe, ela consegue ter uma força de coesão e adesão gerada pela molécula. Por exemplo, se você pegar um guardanapo, tá? Um papel, um pedaço de papel, pegar, colocar um pouquinho de água, certo? Numa superfície, encostar a ponta do guardanapo e ficar segurando, o que vai acontecer? A água vai subir, né? Na verdade, ela consegue fazer isso pela capilaridade. Ela tem uma força de coesão e adesão entre as próprias moléculas que permite, né? Que ela vá o quê? Penetrando pelo guardanapo, tá? Vai subindo, certo? Pelo guardanapo, tá? Aí você faz um negócio legal, né? Vocês já nunca fizeram experimento de coesão e adesão para, por exemplo, descobrir pigmento de caneta? Não. É bacana, você faz isso com álcool. O álcool também é uma molécula, na verdade o álcool que a gente tem hoje é uma porcaria, né? O álcool que a gente tem mais água do que álcool, né? Porque álcool 47%, significa que tem 47% de água e 53% de água. Então é água, né? O álcool que a gente usa, tá? Se você pegar esse álcool, né? E dissolver, por exemplo, um pouquinho de tinta de caneta, tá? Caneta mesmo, nossa caneta Bic que a gente escreve, dissolve um pouquinho, certo? Coloca lá num potinho e coloca um papel filme, né? De filtro de papel, tá? Ou então aquele papel toalha, o que seja. E deixa encostado. Você vai ver que legal que acontece, tá? Vai subir, você acha que a tua caneta é azul? Vai subir por capilaridade, porque tem bastante água ali também, né? Vai subir por capilaridade e de acordo com a tensão, coesão das moléculas da tinta, elas vão ficando por tamanhos diferentes no papel. Aí vai aparecendo umas manchinhas de cores diferentes assim. Aí você descobre quais são as cores que compõem a sua caneta. Tá? É legal, né? Então, coisas de biólogo, gente. Ó, não sou da área de farmácia, não sou fisioterapeuta, não sou enfermeira, tá? A criatura aqui é bióloga, tá bom? Olha lá. Calor específico, tá? Já não falou que o suor não libera calor? Então, a água ela tem energia, então ela tem um calor específico. Por quê? O calor específico, gente, é a quantidade de energia que você tem que colocar para quebrar o diabo da molécula, tá? Então, se você tem que colocar uma determinada quantidade de calor ali, é porque ela tem essa quantidade de calor aonde? Na ligação. Então, você precisa colocar para poder quebrar. Então, tá lá, quantidade de calor necessária para elevar 1 grau da temperatura de 1 grama dessa substância. Quando você eleva 1 grau de temperatura, tá? É porque você está começando a fazer as moléculas se agitarem, você está começando a desfazer as ligações. Quanto mais você aquece, mais ligações você desfaz. A água, ela passa de estado físico, né? Normalmente ela vai passar do líquido para o vapor. E ela só passa do líquido para vapor porque você está quebrando as ligações. Você está injetando, né, energia, está quebrando a ligação e ela então está passando de estado físico. Tá certo? Ok? Essa é a água. Tá? Só isso. O que você tem que saber de água? Importante mesmo, bacana a água. Sem ela você não vive. Não só você, né? Qualquer ser vivo. Tá? Hã? Dá até sede, né? É verdade, eu devia ter trazido uma garrafinha d'água, tá? Eu já devia ter trazido uma garrafinha d'água, né? Dá até sede quando se fala da água, né? Então, sem água, gente, a gente não sobrevive. Nem a gente, nem qualquer outro tipo de ser vivo. Ok? Bom. Segunda coisa importante, a água tem propriedades físicas e químicas, né? Que permitem que ela seja a melhor substância para compor uma célula. Tá? Então, o que a água faz? Ela dissolve a maioria das substâncias, né? Ela consegue guardar energia, então ela consegue fazer regulação de temperatura no organismo, ela ajuda a dissolver aquelas funções, gente, da água, tá? Ela consegue, então, dissolver as substâncias e ajudar essa substância a entrar na célula, não é isso? Ou seja, a água tem propriedades que são fundamentais para a sobrevivência da célula. Legal? Então, a água, na verdade, a importância dela é basicamente essa, tá? Gente, lugar nenhum, tá? A gente conseguiria sobreviver se tivesse água. É por isso que o pessoal ficou super contente aí com esses novos planetas aí que descobriram aí,
né? Pertinho, né? Você sabe que é um pulo daqui lá, né? 700 mil anos, né? Vocês não viram, não? Se você viajar à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, tá? Você levaria 700 mil anos para chegar nesse novo sistema solar. Pertinho, né? Eu acho que quem sabe, né? Tá? Se a gente começar a viagem hoje, né? Quem sabe a gente chega lá, tá?